E o texto bíblico que estaremos meditando juntos se acha no Carta de Paulo, do apóstolo ou do Rabino Paulo aos Romanos, no capítulo 10. Estaremos fazendo uma breve meditação, mas de grande importância para o seu conhecimento bíblico e espiritual. Porque todo conhecimento bíblico e espiritual, ou todo conhecimento bíblico, ele influi e ele beneficia a nossa vida espiritual. No capítulo 10 de Paulo, do Rabino Paulo aos Romanos, diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é o Messias, para a justiça de todo aquele que crê. Todo o capítulo 10, o Rabino Paulo fala sobre o plano do Eterno para com Israel e para com o povo judeu à luz da Torá. Neste capítulo 10, aqui Paulo começa dizendo: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Este deve ser o desejo nosso. Este deve ser o seu e o meu desejo. A oração por Israel. O coração voltado, o desejo do coração e a oração para a sua salvação. Porque a igreja, os crentes da Bíblia, devem e podem orar por Israel e para a sua salvação. Prezado, aqui no capítulo 10, Paulo diz: o desejo do meu coração e a minha oração a Deus por Israel é para que o Espírito do Senhor salve cada judeu e toda a nação. Porque ele diz aqui: porque lhe dou testemunho do que o judeu tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. É uma grande realidade. O povo de Israel, os rabinos, os judeus ortodoxos, os judeus religiosos, eles têm muito zelo realmente de Deus. Gostaria que houvesse tempo de meditarmos aqui passo a passo, assunto por assunto, detalhadamente, como é o judeu religioso, detalhadamente, como eles têm zelo de Deus. Mas eu quero lhe dizer que, embora eles tenham zelo de Deus, eles não compreenderam o mistério de Isaías 53. Eles não entenderam e não entendem o mistério do Eterno para com a nação, para com o povo e para com o homem. Porque hoje o plano do Eterno é salvar a todos, indistintamente e individualmente. E o Eterno quer que você ore para que algo aconteça, para que Deus se manifeste, para que o Senhor derrube as correntes do mal, porque o mundo espiritual é controlado por Deus através da sua oração. O mundo do mal é controlado e permitido por Deus e pode ser derrubado através da sua oração. O desejo de Paulo, do coração do apóstolo, do coração do rabino, é para que o Senhor despertasse e salvasse o judeu. O seu desejo, a sua oração, o seu coração
deve ser a mesma coisa. Aqui o Rabino Paulo, no capítulo 10, ele coloca o seu coração e mostra o seu coração. E o seu coração é que o desejo e a oração é para que o povo de Israel seja alcançado, o judeu em qualquer lugar seja alcançado. E ele diz aqui, porque o fim da lei é o Messias para a justiça de todo aquele que crê. O que Paulo aqui está dizendo é o capítulo 53 do profeta Isaías. Aqui a interpretação que muitos fazem equivocadamente é que quando o Messias veio, toda a lei foi abolida ou toda a lei foi anulada. Não. A lei do eterno, a lei moral, a lei espiritual, ela continua e continuará. Porque em Mateus capítulo 7, o Messias disse, não vim abolir a lei, mas cumprir. O que Paulo, o Rabino, está dizendo aqui, prezado, no versículo de número 4, é que a justiça da lei é Machia, que a nossa justiça é Machia, que Machia cumpriu a lei para nos colocar dentro dela. Somos salvos em Machia para cumprir a lei. Não somos salvos por cumprir a lei, mas somos salvos por Machia para cumprir a lei. A lei do amor, a lei da adoração, a lei do temor, a lei da obediência, a lei de amar ao Eterno sobre todas as coisas, e que Machia é o intermediário entre nós e o Eterno. O plano do Eterno para o povo judeu ou para Israel à luz do Novo Testamento. Estamos meditando no capítulo 10. Esse capítulo que o Rabino Paulo, ele faz uma exposição linda. Primeiro colocando o seu coração e mostrando o desejo da sua alma. Ele diz aqui que o seu coração geme e chora por amor aos seus patrícios. Porque Paulo, o Rabino Paulo, era judeu da tribo de Benjamim. E ele aqui diz que o seu coração e a sua oração para com Israel é para a sua salvação. Deve ser a nossa opinião e o nosso entendimento. Toda a Bíblia, ela apoia Israel. Toda a Bíblia, ela fala do plano do Eterno para Israel. O capítulo de Gênesis, Bereshit 12, no versículo de número 3 diz: abençoarei, ó Abraão, a ti e a tua descendência, e todas as nações serão benditas em ti, em Machia. O capítulo de número 53 tem tudo a ver com Gênesis capítulo 12. E nós que somos herdeiros, cristãos, amantes da palavra, adoramos ao Eterno, adoramos a Machia, temos que ficar conscientes e ficar entendendo que o amor do Eterno para com o povo judeu e para com Israel é o mesmo do Antigo Testamento e será para sempre. Por quê? Porque Deus mandou Machia como Cordeiro Pascual, conforme Isaías 53, para tirar o pecado de dentro de nós. Machia veio como Cordeiro para perdoar os seus pecados e para fazer você uma nova criatura por dentro. Machia é o Cordeiro que você tanto espera. Mas eu me atrevo a te
chamar de